Olá, amantes da pré-história! Sejam bem-vindos a mais uma jornada pela natureza extinta. Os majestosos leões são predadores ferozes que ocupam o topo da cadeia alimentar na África, caçando búfalos, zebras, girafas e até mesmo filhotes de elefante. Todos nós sabemos que eles são os reis da savana africana. Mas há milhões de anos, quem ocupava esse posto era um animal totalmente diferente e até mesmo mais feroz. Durante o Mioceno, em meio às paisagens da Eurásia e da fauna afro-arábica, vagavam alguns dos maiores carnívoros terrestres já conhecidos, os hienodontes. Estes animais pertencem à ordem de mamíferos pré-históricos Rhiainodonta, que se destaca por ser composta de algumas espécies de supercarnívoros gigantescos. E no caso deste vídeo, nós vamos explorar uma das espécies que compõem esta ordem, um hienodonte chamado de Simbacubua cutocafrica, no idioma africano Swahili, mas que em português significa o grande leão da África. Conforme as outras linhagens de hienodontes enfrentavam a queda rumo à extinção, posteriormente sendo substituídas por carnívoros mais capazes de suportar as mudanças no ecossistema do ambiente em que viviam, os hienodontes e aenailouríneos surgiram no Paleogeno inicial e persistiram até o Neogeno, acabando por fazer parte dos ecossistemas euroasiáticos e afro-arábicos, com uma das linhagens de hienailouríneos se dispersando para a Eurásia, após a transição do Paleogeno para o Neogeno. Por apresentarem uma dentição hipercarnívora, com 3 conjuntos de lâminas carniceiras, os hienailouríneos podem ser distinguidos dos demais hienodontes e dos carnívoros. No entanto, por um bom tempo, o gênero Hyaenailurus serviu como um cesto de lixo para muitos restos dentários e pós-cranianos grandes, mas frequentemente fragmentários, recuperados de sítios do Mioceno inicial ao médio em toda a Eurásia e África. Isso até encontrarem os fósseis do Simbacubua cutocafrica, descoberto em Meswa Bridge, um dos sítios fossilíferos mais antigos do início do Mioceno no oeste do Quênia. Seus fósseis consistem em uma mandíbula, que preserva um canino grande, uma maxila parcial, vários dentes isolados, um calcâneo isolado e falanges ungueais. Estes fósseis foram atribuídos a um único indivíduo que parece ter morrido jovem. Após uma análise, utilizando diversos métodos e equações diferentes na dentição bem preservada, foi estimado que o Simbacubua talvez tivesse um mínimo de cerca de 280 e um máximo de 1.500 quilos, segundo estimativas mais antigas, e que ele era um hipercarnívoro especializado. Também foi estimado que ele tinha um tamanho que era pelo menos comparável aos dos maiores leões. Alguns até propondo que ele talvez fosse maior que um urso polar. Mas lembre-se que isso são só estimativas, nada afirmativo. Mas por que ele era tão grande? Bem, ambientes abertos conseguem suportar animais maiores. E se você viajasse no tempo e se deparasse com a paisagem do Mioceno, veria que boa parte era um ambiente amplo, cheio de animais, muito maiores que os de hoje. Logo, o fato do Simbacubua ser tão grande resulta disto. Claro, os autores do artigo que usamos como base para o vídeo também argumentam que os Hyaenailouríneos essencialmente se tornaram de um tamanho tão grande à medida que suas presas estavam se tornando maiores. O Simbacubua tinha um tamanho próximo ao de grandes antracoterídeos e pequenos proboscídeos. Pode ter sido um dos únicos carnívoros da região, juntos com seus parentes, a possivelmente caçar este tipo de animais. Isso porque os carnívoros com mais de 25 quilos geralmente caçam presas com massa igual ou superior à sua própria massa corporal. Logo, as presas deste Hyaenailouríneos talvez fossem proboscídeos e rinocerontes, herbívoros que seriam ignorados pelos demais predadores, mas não pelo feroz Simbacubua. Além disso, eles têm os pré-molares muito desgastados, sem contar outros detalhes complexos, o que sugere que sua dentição era menos adaptada para o processamento ósseo do que a dentição dos Hyaenailouríneos do Mioceno tardio. Mesmo assim, os Hyaenailouríneos sobreviveram até o Neógeno, ocupando um nicho predatório especializado que, atualmente, permanece majoritariamente desocupado nos ecossistemas modernos, que são compostos por carnívoros menores, embora sejam mais complexos socialmente. No entanto, herbívoros tão grandes costumam ter tempos de geração lentos, e suas populações são sensíveis a mudanças ambientais.
Isso pode ter acontecido mesmo que brevemente, durante o período turbulento do Mioceno Superior, o que deve ter ocasionado em um baque no enormes hienodontes especializados em presas específicas, ao contrário dos carnívoros menores. Ou seja, quanto maior um carnívoro, maior vai ser sua presa. Se esta presa não consegue suportar as mudanças no ambiente e começa a desaparecer ou a população desta diminui, ele não vai ter o que comer, já que só aquela presa em específico o sustenta. E para piorar a situação, outros tipos de carnívoros, que andavam em grupos e tinham cérebros mais complexos, podem ter se tornado cada vez mais habilidosos em roubar grandes carcaças de hienodontes solitários, o que resultou em um ponto de mudança abrupta para como os enormes Hyaenailoríneos conseguiriam uma quantidade adequada de comida para sobreviver. Mas mesmo em meio a tudo isso, os Hyaenailoríneos continuaram a se adaptar às mudanças e desafios ambientais, sendo tão habilidosos como caçadores quanto como necrófagos. O Simbacubua é o membro mais antigo já conhecido dos Hyaenailoríneos, o que o torna muito importante para a compreensão da dispersão de grandes Hyaenailoríneos para os ecossistemas nos continentes do norte. Análises filogenéticas e biogeográficas indicam uma origem eurasiática para a Hyaenodonta no início do Paleoceno, seguida por rápida dispersão para a Afroarábia e América do Norte. Isso sugere que lá no início do Eoceno, os Hyaenailoríneos se originaram na Afroarábia e que algumas linhagens se dispersaram para a Europa, Ásia, América do Norte, durante o início e o meio deste mesmo período. Em contrapartida, agora no Oligoceno Médio, os Hyaenailoríneos desapareceram dos continentes do norte. Felizmente, eles persistiram na Afroarábia, dando origem assim ao clado que apresenta o Simbacubua. Além disso, no período inicial do Mioceno ou Oligoceno tardio, houve uma troca faunística entre a Afroarábia e a Eurásia, acontecendo possivelmente devido ao surgimento de uma ponte terrestre que possibilitou a chegada das linhagens de Hyaenailoríneos na Eurásia e alguns milhões de anos mais tarde, na Europa. Então, esta espécie de hienodontes continuou a se diversificar na Afroarábia, originando os vários grupos, inclusive o que inclui o maior hienodonte já conhecido, Megistotherium. Finalmente, o Simbacubua é uma prova extremamente importante de que os ambientes do Neógeno inicial sustentava carnívoros gigantescos, ao contrário do que se pensava antes. E sua presença, junto com a de seus grandes parentes, nos mostra que mudanças na fauna de carnívoros ao longo do Mioceno nos apresenta questões mais amplas sobre a evolução dos ecossistemas terrestres modernos na África e na Eurásia. Agradecemos a você por ter nos acompanhado em mais uma jornada pelo mundo extinto. Continue a se aventurar conosco pelos vestígios de um mundo que um dia já foi a magnífica pré-história.